Amigos queridos, procuremos nos recolher nesta hora, fazendo vibrar em nós dos sentimentos mais purificados, para que possamos doar à saciedade do que trouxemos de melhor em nós. Nesta hora, Senhor, em que a humanidade da Terra passa por experiências de testemunhos redentores. Senhor Jesus, amado Mestre, nós confiamos na grandeza do seu amor, na sua misericórdia infinita. E recolhidos em seu nome, Senhor, queremos uma vez mais mergulhar nos ensinamentos de vida eterna. Este Evangelho, farol de luz em nossas vidas. Que estes amigos espirituais que em seu nome aqui presente estão, possam envolver os nossos pensamentos nas intuições de que tanto somos necessitados. E que as vibrações desta hora, Senhor, se estendam a todos que conosco convivem. Obrigada, amigos queridos. Obrigada, Senhor Jesus. E que assim seja, Mestre. Nós estamos no capítulo Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas somente entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. As palavras de Jesus são eternas porque são a verdade. Elas são não somente a salvaguarda da vida celeste, mas a garantia da paz, da tranquilidade e da estabilidade das coisas da vida terrestre. Por isso, todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiarem sobre as suas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a pedra. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade. Mas aqueles que as violarem serão como a casa construída sobre a areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as carregarão. Esse item 6 desse capítulo, Muitos os chamados e poucos os escolhidos, vem mostrar para nós que não basta receber um convite, porque o convite muitas vezes não ressoa no nosso íntimo, porque no momento do convite estamos enredados em nós mesmos. É preciso um chamamento, que é diferente de um convite. O chamamento são as circunstâncias do planejamento reencarnatório que nos conduzem, às vezes, à revelia da nossa vontade, a situações que vão trazer progresso para nós. Mas nós já estamos num tempo em que esses constrangimentos do planejamento reencarnatório deixarão de ser necessários quando nós voluntariamente, conscientemente, lúcidos, fizermos do chamamento um processo íntimo de transformação que culminará em nos sentirmos e nos fazermos escolhidos. Os escolhidos são aqueles espíritos que, tendo processado internamente, a nível de experiências, o chamamento, estão agora no momento de apresentar a obra, para que ao chegarmos ao mundo espiritual, possamos entregar a obra que somos nós mesmos. A obra é aquilo que temos feito conosco, no nosso mundo íntimo, e para que isso se faça, eu necessitei de todos, dos que me amam, dos que não me amam, dos que me compreendem, dos que me injuriam,
daqueles que comungam com os meus ideais e daqueles que são contrários aos meus pensamentos. E essa diversidade de situações é que faz o espírito construir a obra, que são sentimentos nobres que num feixe se aglomeram, chamado valores morais. Essa é a obra do espírito. Enquanto nós não temos claro isso, precisamos compreender em nós que todos nós somos dotados de uma relativa liberdade para escolher. Por que relativa? Porque quando eu vou escolher algo na minha existência, na minha vida pessoal, eu escolho a partir do que eu já vivi, a partir das minhas afinidades, a partir das minhas experiências pregressas, a partir das minhas simpatias, das minhas predisposições. E tudo isso que me leva a fazer uma escolha está centrado na minha anterioridade, aquilo que eu trouxe e que me leva a de novo buscar talvez as mesmas coisas. Isso é tão verdade que muitas vezes um relacionamento que não deu certo e nos separamos, um próximo relacionamento provavelmente terão as mesmas questões. Porque eu levo comigo aquilo que está em mim, mesmo pensando ter feito uma nova escolha com ranço de uma anterioridade não transformada. Isso é importante nós refletirmos, porque nós estamos escolhendo para exercitar a responsabilidade sobre os nossos atos. Quando nós já temos um certo conhecimento sobre as verdades de vida eterna, esse conhecimento, que na verdade se chama experiência, ele gera uma responsabilidade. A informação não gera tanta responsabilidade, mas o conhecimento, que é aquilo que eu já vivo, do que já sei, gera responsabilidade. E o espírito mais responsável, ele exercita o livre-arbítrio. Ele tem uma liberdade consciencial de definir o que é o melhor para ele. Olha que espetáculo, né? Nós temos em nossas mãos a condição de definir o que é melhor para nós, desde que esta ação seja regida pela consciência onde estão as nossas experiências morais. Se essa escolha, se esse livre-arbítrio for pautado nesses valores, a chance que eu tenho de fazer um novo caminho, de ajustes e de harmonia, é muito grande. E se eu ficar nas escolhas, estamos didaticamente dividindo escolhas de livre-arbítrio para dizer que escolhas podem ser pautadas na minha personalidade, na minha anterioridade, nas minhas tendências, nos meus tropismos. Agora, o livre-arbítrio, que implica numa responsabilidade moral, já é feito com discernimento. E esse discernimento é regido pela consciência. Então, nós estamos caminhando na existência, ora, escolhendo ao prazer das ondas, pelas nossas tendências, pelo que já trouxe do passado e quero viver no presente, ou por aquilo que são meus deveres morais e a minha consciência já direciona aquilo que é o melhor para o meu progresso. Por exemplo, quando nós, nesses dias passados, temos falado de chamamentos, os chamamentos, às vezes, não vêm embalado com prazeres. Ele vem trazendo estímulos desafiadores. E nesse momento, quando eu vou sentir que atendi ao chamado, quando a minha consciência direcionou aquilo que é o melhor para mim naquele chamamento, para que então eu inicie o processo da construção da obra e me faça escolhido. Nós estamos no momento da humanidade que nós podemos chamar de flagelos. E Emmanuel também nos orienta que esses flagelos que
coletivos, no caso, que periodicamente a humanidade passa, é a resultante das escolhas que temos feito e hoje estamos arcando com a consequência coletiva dos nossos desatinos. Ante as calamidades que afligem a natureza, gerando o espetáculo deprimente das provações coletivas, não te esqueças daquele mundo vivo que somos nós. A par dos flagelos da humanidade, há um mundo vivo que somos nós, governados por leis que não poderemos trair. E isso precisa ser preservado, porque estamos entregues a estímulos coletivos dos mais desafiadores, que nos entristecem, mas lembra-te de que todos os nossos desacertos na luta e deserções do dever representam deplorável plantação de males em nossa rota. E dois grandes males que ele coloca aqui, e essa página foi escrita bem antiga, talvez na década de 50, 60, que parece que ele escreveu ontem à noite para nós, que diz assim: a rendição ao vício e o culto da crueldade criam espessas nuvens de treva em torno de nossos passos, arrebentarem depois em temporais de lágrimas que valem por destruidoras convulsões em nosso campo íntimo. Vamos nos ater a esse trecho, porque dos males que nos acometem a todos nós indistintamente, são remanescentes da crueldade, que se apresentam na forma da cólera, da intemperança, da irritabilidade constante, né? E de toda forma impositiva da nossa personalidade. Esse estado de crueldade, derivações da crueldade em nós, arrebentaram, né, culminaram num processo de sofrimento coletivo. E a rendição aos vícios, né? Os vícios, falo dos vícios do pensamento, né, dos vícios íntimos. O vício da crítica, por exemplo, né, da maledicência, da inveja e daqueles todos, das paixões arrastadoras nossas, esses vícios nós nos entregamos porque, como o pano de fundo ainda tem crueldade, nós temos um prazer mórbido com esses vícios. Então, soma a predisposição da crueldade com o prazer de ferir, magoar, etc., né? O prazer mórbido é aquilo que nos detém por um tempo muito alongado em paixões avassaladoras. É por isso que a experiência atual para todos nós permanece juncada pelos destroços de ontem, quando a nossa invigilância favoreceu na entrada que nos é própria os flagelos morais que hoje nos patrocinam as dificuldades e sofrimentos. Nós vamos refletir só até aqui e depois nós vamos, no decorrer da semana, desmembrar isto, né? Para que a gente possa entender que se nós não acionarmos os patrimônios perenes do espírito, que são os valores da nossa consciência, para nos guiar doravante, para ser o leme do discernimento, nós continuaremos, por opção, ainda chafurdados nos vícios e na crueldade. Entrar em contato com o Evangelho, estudar as lições de Jesus, desejar profundamente compreender a Boa Nova, é entender na nossa intimidade que tudo isso significa olhar para nós mesmos. Porque Jesus, através do Evangelho, veio dizer para nós quem nós somos, como nós estamos, qual é a nossa origem, para onde vamos.
todo o tempo todo, nas manifestações de Jesus na terra, ele fala ao Espírito eterno que somos, imortais que somos, no sentido de nos auxiliar a ter um entendimento profundo sobre nós mesmos. E nós temos a convicção que é impossível o Espírito entender sobre ele mesmo sem o Evangelho. Ele pode dizer que ele está compreendendo sobre essa técnica, sobre aquela filosofia, sobre aquela ideia, mas tudo isso resume de alguma forma os ensinamentos de Jesus. Porque nenhum espírito na terra tem condições, que está na terra, ou que esteve, ou que estará, tem condições de trazer para nós algo superior a esse conteúdo. Porque já nos foi revelado pela doutrina espírita que Jesus é de fato o espírito com uma evolução moral superior a todos aqueles que estiveram, estão e estarão no planeta. Então, demorar o nosso pensamento no Evangelho é buscar compreender quem somos. E se nós não compreendermos quem somos, nós vamos continuar existindo, nós vamos continuar fazendo coisas, porém com pouco aproveitamento. Então, nós estamos estudando o tema escolhas. Com qual finalidade? Já que o tema central são relacionamentos, para que tenhamos relacionamentos melhores com o outro, com o mundo, com tudo que nos cerca. Então, como nós fazemos escolhas? No que está pautado de verdade as nossas escolhas? Como é que nós fazemos escolhas na Terra? Um dos pontos centrais, não o único, mas centrais, é o desejo. Escolhas, invariavelmente, estão pautadas no desejo. Desejo não é querer e não é vontade. Então, para que nós possamos compreender as nossas escolhas, nós temos que olhar para nós mesmos e ver quais são os nossos desejos. Há pessoas que o desejo, de uma maneira geral, está centralizado no trabalho. Há pessoas que o desejo está sintonizado nas sensações. Há pessoas cujo desejo está centralizado nas ideias. Outras, o desejo está na crueldade. Outro, os desejos estão alicerçados na arte. Outros, na pura e extremada ociosidade. Então, toda vez que nós fazemos uma escolha, atrás daquela escolha, mesmo que a gente não saiba, nunca tenha pensado nisso, tem um desejo.
E esse desejo, como ele surge? Como que o desejo é alavancado em nós? Sobre vários aspectos, mas principalmente pelas imagens. É fácil de nós compreendermos isso. Se alguém, vamos encadear uma ideia para entender a nós mesmos. Se está muito calor, ou melhor, como hoje, que está frio, e alguém nos oferece, nos pergunta, você gostaria de tomar um café, um chá ou um Elequem? O último está excluído. Provavelmente, o Elequem, no primeiro momento, fica excluído, sobrando os outros dois. Na hora que alguém mencionou, a imagem veio e eu escolhi. A escolha veio da imagem construída pelo que você falou. É impossível alguém escolher Elequem? Não. Porque sempre há aqueles espíritos que falam assim, bom, como eu não conheço isso, talvez eu escolha isso só para saber o que é. Curiosos. Mas a grande maioria vai ficar entre o primeiro e o segundo. Então, as nossas escolhas são pautadas no desejo e nas imagens. Em que mais é pautado as nossas escolhas? Na memória. Por quê? Eu só consigo escolher o café ou o chá porque tem na minha memória isto, na minha anterioridade. E nós estamos sendo convidados, nesse momento da nossa vida, a entender essa dinâmica na nossa vida como espírito, para que a partir disso nós possamos fazer cada vez mais escolhas acertadas. Porque se nós não conhecemos esse mecanismo na nossa alma, nós vamos fazendo escolhas pautadas nisso tudo, mas sem o processo da consciência. E se nós não temos consciência de que isso acontece desta maneira, é dificílimo interrompermos as escolhas equivocadas que temos feito ao longo de múltiplas existências. Porque o chamamento divino vem e eu escolho na direção oposta, porque não percebo que é esse movimento que está determinando a minha escolha. Quando Jesus esteve conosco, ele, conhecendo esse mecanismo de uma maneira extraordinária, ele trouxe para nós, através das suas vivências, ele criou com isso imagens.
muitas imagens no campo mental daqueles espíritos que estiveram com ele, e muitas daquelas imagens foram propagadas, foram de formas das mais variadas. As pessoas falavam sobre aquilo, escreveram sobre aquilo, pintaram sobre aquilo. A partir daquelas imagens, novas imagens foram criadas. E milhares de imagens que representavam aquilo que Jesus estava trazendo para nós, foi divulgada, permeada no mundo inteiro. Para que ao entrarmos em contato com estas imagens, nós possamos ter o desejo compatível com aquela imagem e fazer uma escolha mais adequada. Então, quando o espírito ele não tem interesse de se evangelizar, quando o espírito não tem interesse de ir ao encontro destas imagens, colecionar no seu campo mental imagens com esse teor vibratório, que é o teor vibratório do bem, da verdade, na hora de fazer escolha, qual imagem que ele vai buscar? As imagens que ele mesmo criou a partir dos seus próprios equívocos. Daí a importância, e conforme isso vai acontecendo em nossas vidas, nós vamos tendo uma necessidade cada vez maior de entrar em contato com essas imagens extraordinárias trazidas pelo Cristo de Deus, por aquele Espírito cujo orbe, onde ele atingiu o seu pico máximo de desenvolvimento como ser humano, já nem existe mais, já se consumiu no tempo. Ele veio trazer para nós imagens da verdade pura, do amor na sua condição absoluta, para que nós pudéssemos nos alimentar deste campo vibratório de imagens e ideias. E, de novo, ideias não são imagens, a imaginação não é ideia, é uma outra coisa ainda, mas ele trouxe esse campo para que nós pudéssemos entrar em contato e a partir disso iniciarmos um entendimento profundo de nós mesmos. Então vamos trazer um exemplo bem prático agora, para irmos compreendendo na prática o que isso significa. Você faz uma coisa que me desagrada, eu olho para aquela imagem construída, para aquela cena construída, que me desagradou, e como me desagrada, e os arquivos que eu tenho de imagens são arquivos de abandono, porque é isso que a gente tem arquivado ao longo de milhões de anos, eu busco aquelas imagens para me fortalecer na escolha que eu quero tomar agora. Porque como eu não resisto, como eu não crio resistência para estar em ambientes desagradáveis, em situações desagradáveis, porque nós precisamos um dia na nossa existência criar essa resistência. Nós vamos ter que ser resistentes e depois resilientes às situações
que não nos agradam, buscando imagens superiores que nos sustentam em fazer escolhas mais acertadas. Então, naquele momento, você faz uma coisa que me desagrada. Eu busco nas minhas memórias, nas minhas imagens, as imagens de desistência. E aí, eu trago aquela imagem, fixando aquela imagem no meu campo mental, eu faço o quê? Eu desejo te abandonar. Da onde veio o desejo de te abandonar? De todas as imagens que eu trouxe de abandono, que eu entro em contato. Da mesma maneira que eu fico com desejo de tomar café quando alguém me fala do assunto ou me traz uma imagem. E aí eu fico com o desejo de te abandonar. Aí eu escolho o quê? Me afastar de você. É uma escolha que eu fiz a partir de um desejo estabelecido a partir de imagens colecionadas no meu mundo íntimo. E Jesus vem fazer o quê? Trazer imagens contrárias a todas essas que nós arquivamos e que de tanto a gente nos habituarmos com aquelas imagens vivas e poderosas da verdade e do bem, aquilo começa a fazer um sentido. E a partir desse sentido, eu passo a ter novos desejos. E faço melhores escolhas. Então, o Evangelho, vamos fazer a nossa prece, o Evangelho tão necessário às nossas vidas como espírito, é esta coleção de imagens vivas, porque elas foram vivenciadas por este espírito chamado Jesus, para que nós tivéssemos recursos de escolher diferente. Então, estudar escolhas é fundamental, porque quando eu entender as escolhas que eu faço, eu vou compreender muita coisa a meu respeito que eu nem imaginava e que monitoram a minha vida sem que eu perceba. Vamos fazer a prece.
espíritos nesse momento, socorrendo a dor, oportunizando, Senhor, que eles possam experimentar o que experimentamos nesse momento. Mil vezes obrigado, Jesus, porque nos encontramos aqui em Seu nome. Se conosco, agora e sempre.